Saber a fórmula da felicidade, assista essa live até o final, porque você não vai se arrepender. Começar, né? O evangelho hoje, vocês vão entender porque que eu tô falando dessa fórmula da felicidade, é o que? O homem de bem. E o que a gente vai discutir hoje, né? Sobre a reforma íntima. Que pra quem não sabe, a reforma íntima é a fórmula da felicidade. É a poçãozinha da felicidade. Se você pratica a reforma íntima, você vai ser feliz de verdade, tá? E como que você sabe se você está praticando a reforma íntima? Como começar a praticar uma reforma íntima? O que é a reforma íntima? Texto Homem de Bem. Peraí. Luiz, você pratica reforma íntima? Todos os dias. Hoje Todos mesmo, os né? dias. Hoje mesmo. Aconteceu que eu tô sendo meio irônico, mas hoje aconteceu bastante coisa, né? Bastante coisas, né? Então, graças à reforma íntima, né? Uhum. Consegui superá-las, todas elas, E hoje né? a gente vai ensinar para as pessoas como fazerem a reforma íntima. Vamos passar o guia para. É o guia de sobrevivência no planeta Terra. Se você quer sobreviver e ser feliz no planeta Terra, esse é o guia que a gente vai passar para vocês hoje de É como verdade, né? serem felizes de Eu verdade. Sim. gostei. Eu Sobreviver, gostei galera, dessa. não é viver. Sobreviver não é viver. Sobreviver você vive do básico, do mínimo. E é o que a maioria dos seres humanos, infelizmente, sobrevivem. Eles não vivem de É fato. verdade. Eu sobrevivi por muitos anos, você também garanto que sobreviveu por muitos anos. E agora a gente vive de verdade, porque a gente tomou a pílula vermelha. E para quem assistiu É Matrix vai verdade. entender, a gente É. acordou para a realidade. Para a Então, vamos realidade, lá. né? Sim, hoje Sabemos vamos que dar tem. pílula Sim, vermelha para as pessoas. Exatamente. E como que a gente vai fazer isso, galerinha? Quem tem o Evangelho no lar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, e quer acompanhar hoje conosco, o texto é O Homem de Bem, que eu e o Luiz já tá aqui com o textinho maroto na mão, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Tem gente que pergunta qual que é o livro para fazer o Evangelho no lar, e é esse, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Além disso, os materiais para poder tomar a pílula vermelha, a pílula da felicidade. O evangelho e a água para poder fazer o evangelho, é. ok? Porque os Essas são as espíritos. suas armas. Essas Isso são aí, suas é as nossas armas. armas para sermos felizes. É as armas do bem, né? As armas do bem, Exatamente. né? É o copo com água e o evangelho, né? O copo Exatamente. com, o copo com água e o evangelho. Exatamente. As armas do bem. Gostei. Antes da gente começar, Luiz, o que é a reforma íntima? Vamos explicar para a galera. Como que você explica a reforma íntima? Vamos lá. Na verdade, eu vou simplificar, né? Mas é muito mais coisas, né? Eu vou dar um exemplo, você praticando a reforma íntima. Eu sempre dou o exemplo do trânsito, porque é onde sempre rola muito estresse, né? Uhum. Alguém te fechar sem querer e você querer agredir a pessoa e xingar. Mas quando você está praticando, vem aquele peso na consciência. Esse peso na consciência te mostra que você está no caminho certo, não de você ter xingado a pessoa ou agredido a pessoa. Mas eu tô simplificando aqui mais ou menos qual que é o caminho da reforma íntima. É você falar um palavrão, escapar um palavrão, é você pedir desculpa, né? Saber que isso é errado e se sentir mal. É sinal que você está indo no caminho certo. Porque vai chegar uma hora que você não vai falar mais palavrão. Isso não vai ser normal. Sim. Não vai ser É normal. muito, muito Né? bom. E, inclusive, eu estou montando um vídeo que eu vou colocar no Reels entre hoje e amanhã, que vai mais ou menos, né, explicar isso. Quem usa droga, né? Uma pessoa que começa a praticar reforma íntima, se ela, por causa do vício, ela for usar uma droga, ela vai sentir a diferença, né? Porque vai sentindo o peso na consciência, e essa é a mudança. Às vezes a Certeza. pessoa não tem uma mudança radical, ela é aos poucos, assim, ó. Ah, É pô, gradualmente. isso, Exato. isso, é uma coisa mais, né? É uma coisa mais natural, né? Então ela vem assim aos poucos. Ah, os vícios, que nem no meu caso. Chegava quinta, sexta-feira, eu já estava começando a beber toda semana. Era cervejinha, né? Não era, mas mesmo assim é álcool. Então eu fui,
né? Fui largando aos poucos, né? Fui largando até que hoje eu só tomo zero álcool. Às vezes nem tomo também. É que nem com cigarro também, né? Com certeza. Então, eu fui fazendo isso daí, porque não combina você estando no espiritismo, bebendo e fumando, né? Exatamente. Não é legal isso Então, daí, né? porque esses exemplos que você deu, eles são muito, muito reais e muito verdadeiros. E como que a gente identifica isso e a gente começa a dar o primeiro passo? Eu acho que a maioria das dúvidas das pessoas é como dar o primeiro passo, Vicky? Como fazer para praticar a reforma íntima? Porque eu quero ser feliz, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer ser feliz de verdade, porque felicidade todos merecem e Deus nos quer ver felizes, tá? Deus quer ver a gente sorrindo e feliz. Então, Sim, gente, a reforma íntima nada mais, nada menos que a gente retirar tudo que tem de ruim, tá? Porque somos humanos e somos falhos. Eu acho que o primeiro passo é aceite que você comete erros. sim, Baixe o teu ego, baixe o teu orgulho e aceite que você erra, que você tem defeitos, que você às vezes é prepotente, que às vezes você é egoísta, que às vezes você é orgulhoso. Aceite isso. Vai doer? Vai sim. doer. Acontece, porque nosso orgulho, nosso ego de humano é muito alto, normalmente, né? Na maioria das Isso. vezes. Então, aceite que você tem erros e falhas e que isso faz parte. Quando você aceitou, você já deu o primeiro passo, tá? Vamos imaginar que é uma escada. Vamos usar um exemplo aqui. É uma escada que você subiu esse primeiro degrau. O próximo degrau ele vai ser um pouquinho mais alto, mas ainda você consegue passar. Que é o quê? Você analisar. Bom, se eu tenho defeitos, eu tenho erros, quais são esses erros e esses defeitos? E aí você pode. Gente, eu já fiz isso de anotar. Pega um caderno, pega seu celular, anota. Porque a gente às vezes não lembra. E normalmente nós temos a tendência a nos defender. Não, mas eu nunca faria isso. Não, mas eu não pensei isso. Não, mas a gente tem essa mania. Então se coloque na terceira pessoa. Se Isso. veja de fora. Ou até peça Sim, para alguém falar. Isso vai doer bastante, mas isso. seria muito legal. Vocês pedirem para alguém falar. Fale meus defeitos. O que você acha que eu devo melhorar? Isso vai te dar uma base maravilhosa do que precisa ser modificado. Tá? E aí você vai lá e você anota. Pronto, segundo passo. E aí vamos para o terceiro passo, e vamos passar aqui através do textinho O Homem de Bem do Evangelho, igual eu já disse outra vez, que vai aqui explicar certinho o que você tem que fazer para você estar no caminho certo da reforma íntima, certo? Então vamos fazer a prece de iniciação, né, Luiz? E a gente Bora. começa. Vamos lá. Tá. Pegue um copo de água, tá, galera? Porque os espíritos vão fluidificar a aguinha de vocês. Então é importantíssimo que vocês peguem um copo de água. Cadê aqui o meu? Ops, aqui. Então, vamos lá. Água. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos que estão presentes aqui conosco. Que o Senhor mande seus emissários na casa de cada um que estiver realizando esse evangelho, seja ao vivo, seja gravado. Tá? Que fluidifique nossas águas, nos ilumine para que a gente tenha um bom entendimento do texto e faça uma boa leitura. Iniciamos agora esse evangelho, que assim seja. Obrigado. Que assim, opa, me engasguei. Lembrando que depois a gente tem recado do anjo, tá? Então fiquem até o final, porque hoje só vai ter live boa para vocês, tá? Esse recado do anjo. Vai ter recadinho do anjo maroto. Vamos lá, gente. O homem de bem. Esse texto está no capítulo 17, igual eu tinha falado, do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele aqui vai ser o guia para que a gente possa saber se a gente está no caminho certo da reforma íntima. Igual eu disse, depois que você listou todos os seus defeitos, tudo que você tem que melhorar aí, você vai começar a agir, tá? Você vai agir. Isso é gradualmente. Não queira, não é de 0 a 100 que você vai fazer, tá? Você vai indo um dia após o outro e um dia de cada vez. Eu sei que a gente quer resultados imediatos, mas eu tenho certeza que se você botar tudo isso aqui em prática, em uma semana você vai ver resultado. Porque eu vi em uma semana, garanto que o Luiz também viu em pouquíssimo tempo o resultado, porque a reforma íntima ela é imediata. Verdade. Tá? Você começa a praticar a reforma Não, íntima, você. sim, e os espíritos, vendo seu esforço também, eles vão ajudando, né? Com certeza. A você absorver tudo isso daí também, né? Que, tipo assim, eles estão para ajudar a gente, né? E corrigir Exatamente. também. Então E quando vai na sua você. consciência também. Exato. Quando você se abre para o bem, é claro que o bem vai te ajudar. Então sempre lembre-se disso. O verdadeiro homem de bem é o homem que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Questione sua consciência sobre os seus próprios atos.
Ou seja, ele está sempre se perguntando se ele está fazendo bem, se ele está fazendo direito, se ele está fazendo certo. Se não violou nenhuma lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ele se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, ou seja, se ele deixou de fazer uma coisa que ele poderia ter feito, que lhe seria útil, e ele foi lá e não fez. Então ele está sempre se questionando nisso, colocando a mãozinha na consciência. Sim. Você fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem, que é aquela frasezinha típica, não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Uma coisa que eu me peguei esse tempo atrás, que eu não estava lembrando, que é sobre essa parte mesmo. Eu estava ficando preocupada com alguns assuntos que estavam me afligindo. E aí depois eu conversei com o Eduardo sobre isso e ele pegou e falou: isso você tem que lembrar que é tudo com permissão de Deus. Então é tudo até onde Deus quer. Não tem que se preocupar com isso. Se Deus sabe de tudo. É verdade. E aí, Tem que dando uma aceitar, falta né? de fé um pouco. Sim. E tipo assim, a gente é inconsciente. Do nada eu comecei a me preocupar com uma coisa e eu não vi. E eu parei pra pensar, eu falei, é verdade. No final, Deus que sabe de tudo. E se ele não permitir, não vai acontecer. Se ele permitir, vai acontecer. Não tem nada que eu possa fazer. Agora, eu não vou deixar minha vibração baixar. Eu não vou me permitir a ficar mal por algo que eu não tenho controle. Continuando aqui. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ou seja, a sua caminhada espiritual ela vai estar sempre acima da sua caminhada terrena, tá? E vocês vão ver aqui mais pra frente que isso não quer dizer que vocês precisam ser, sei lá, pobres ou não buscar lutar na vida terrena. Claro que não. E isso vai ser falado aqui. Mas você tem que sempre ter consciência que o que vale é o seu espírito e o seu interior. E lembrar que isso aqui que vocês estão vendo, essa minha cara aqui, ela é um pedaço de carne morta, tá? E o que importa é só o meu espírito que tá aqui dentro, igual a mesma coisa do Luiz. E a mesma coisa todo mundo que tá fazendo aqui. Isso aqui, gente, por mais que a gente tenha que sim cuidar do corpo, tá? Não é porque, então se é uma carne morta, eu vou fazer tudo que eu quero, vou ficar, né? Não, claro que não. Deus nos designou esse corpo pra gente cuidar. Mas o que importa é o nosso espírito. Olha, aí ele continua aqui. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Ou seja, todos os perrengues que você passa nessa vida tem um motivo para você passar. E a pessoa culpada desse motivo é você, porque você fez alguma coisa, você cometeu algum ato em outra vida, em outra existência, e nessa você veio como débito ou como uma prova para que você evolua seu espírito. Então, o homem de bem, a pessoa que pratica a reforma íntima, que tomou a pílula da felicidade, ela vai entender isso, ela vai compreender, tá? E não vai ficar se lamentando, igual ele fala aqui. E as aceita sem lamentações. Uma coisa que eu li uma vez no Nosso Lar, no livro de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, que ele fala: autolamentação é enfermidade mental. Vamos lá. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e amor, faz bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Ou seja, o homem que pratica a reforma íntima, o homem de bem, ele vai fazer o bem sem querer algo em troca. Ele não vai ficar pensando nas recompensas e no que ele vai ter se ele fizer o bem. Ele vai fazer o bem porque isso, por si só, já faz bem para ele. Gente, a melhor coisa da vida é você cometer um ato bom. Eu me sinto extremamente bem toda vez que eu cometo bons atos. Eu tenho certeza que o Luiz também, tenho certeza que vocês também. É uma sensação boa, né? É uma sensação. É uma sensação boa, muito boa. Exatamente. Muito boa. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes. Ou seja, aquilo que a gente acabou de falar, que é a gente se sentir bem com o bem que a gente faz para as pessoas. Porque isso sim, quando você sentir isso, gente, eu juro por Deus, isso é tomar a pílula da felicidade. Juro. Esse sentimento de fazer o bem é a melhor coisa da vida. Eu sempre falo, eu amo. Nossa, é uma coisa muito boa. Muito bom. E realmente a gente se sente feliz de verdade. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Ou seja, se você tiver igual essa pessoa aqui, o egoísta, que fica calculando os ganhos e perda, cuidado, você precisa fazer a reforma íntima. Você não está no caminho certo se você tiver desse jeito, tá? Bom lembrar. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele.
Ou seja, respeita as pessoas que não pensam igual. Claro, Deixando essa tem coisa, uma né? coisa. A gente não precisa ser a mesma pessoa para sempre. Isso eu demorei, isso é muito bom lembrar, porque isso também é um dos degraus da reforma íntima. Você não vai ser a pessoa que, por exemplo, se você tem 20 anos agora, esse ano eu faço 20 anos. Eu não sou a mesma pessoa que eu era com 15 anos. E tudo bem, eu demorei um tempo para aceitar isso. Tipo, ai meu Deus, eu não tenho mais essa mesma cabeça, eu não tenho mais essas mesmas ideias. Claro que não. A cada segundo a gente evolui. Isso que é a graça de viver. Isso é que é a graça de evoluir. Sim. Entenda. E continuando aqui, não tenha, não tenha ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e apenas recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Ou seja, o que a gente falou agora há pouco, de não guardar mágoa, de perdoar, não precisa manter perto a pessoa, mas não guarda nenhum sentimento de negativo, ruim, de rancor, de mágoa, perdoa e esquece. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência. Se recorda das palavras do Cristo, que é aquele que estiver sem pecado, lhe atira a primeira pedra. Ou seja, não fica fazendo julgamentos sobre outras pessoas, porque sabe que Sim. ele também não é perfeito, gente. Isso é uma coisa que todo mundo tem que aprender. Eu sei disso porque a gente às vezes julga sem perceber. Eu já passei por isso, sabe? De julgar sem perceber. Eu tô lá, olho para alguma coisa e começo a julgar aquilo. Isso é inconsciente. Isso é algo que você vai treinando aos poucos. É outro degrau que vocês vão subir aí aos poucos. Mas sempre lembre-se dessa frase. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu na fila do É pão verdade. para Baixa a julgar? vibração aqui. Vai, baixa. Vamos voltar aqui para Para a nossa. nossa pílula vermelha da felicidade. Para a Voltaremos. realidade. Continuando. Vamos voltar para a realidade. Não se satisfaz em procurar defeito nos outros, nem colocá-los em evidências. Se a necessidade obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Ou seja, ele não vai ficar falando os defeitos assim, só para poder, por exemplo, se sentir superior ou para deixar a pessoa mal. Quando ele tiver que falar algum defeito, ele vai falar a verdade, mas com o intuito que a pessoa melhore, que a pessoa evolua, mas não com a maldade, com a malícia. E se vocês acham, por exemplo, ninguém tá vendo o que eu tô falando com malícia, mas eu tô falando com malícia. Mas os espíritos estão vendo e isso vai ser taxado e cobrado. Então não pense que se vocês conseguem enganar humanos, vocês vão conseguir enganar espírito, porque ninguém engana espírito aqui, ok? Saibam disso. Continuando. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ou seja, não fica lá assim, né? Se vangloriando, se achando, como se fosse a última bolacha do pacote. Porque sempre vai ter pessoas mais evoluídas que a gente e pessoas menos evoluídas que a gente. Isso é uma coisa normal, tá, gente? A gente perante Jesus, a gente é um cisquinho ainda, que tá buscando evoluir. Então, né? Pelo amor de Deus. Vamos sempre lembrar disso. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Ou seja, pode sim ter uma boa condição de vida financeira, tá, gente? Não pense que não é porque você vai tomar a pílula da felicidade que você não pode ter uma condição de vida financeira boa. Claro que pode. Mas é sempre lembrando que o que importa são os bens espirituais. E que você não vai ficar assim vangloriando. Aqui, a eles até conclui. Usa sem exagero dos bens que lhes são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito, a do qual deverá prestar contas. E que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-los servi-los a servir a satisfação de suas paixões. Ou seja, igual a gente acabou de falar, ele entende que é algo momentâneo, que é algo que ele pode sim desfrutar, mas com cautela, com equilíbrio, né? Com autocontrole Sim. aí. Não deixando ceder às suas paixões. Trata. Tá. Aí, eles, para finalizar aqui, galera. Na ordem social, há alguns homens que estão sobre o seu comando, ou seja, as pessoas, por exemplo, empresários ou assim, gerentes, que tem que, né, comandar e coordenar outras pessoas. Ele está falando aqui, ele está dando as dicas, que é: trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo que poderia dificultar-lhes a posição subalterna.
Ou seja, se você comanda algumas pessoas, coordena, e faz o que você for dono de alguma coisa, algum estabelecimento, que você tem, né, empregados, você busca da melhor maneira ensiná-los, né, ali comandar de maneira com respeito, não fica diminuindo, porque, olha, gente, eu já passei por vários perrengues com um chefe que me diminuía, que me pisava, que não era justo. Então, é um perrengue, eu acho que não sou eu, acho que a maioria das pessoas já passaram por isso. É verdade. Então você tem que tomar muito cuidado se você está nessa posição. E aí depois ele fala sobre ao contrário, a posição de servir, ó. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Então, as pessoas que estão, né, servindo, que estão trabalhando, buscam servir da melhor maneira possível, exercer o melhor trabalho, tá? Com respeito e benevolência. Fechou? É Vamos encerrar verdade. esse evangelho maravilhoso. Acho que, gente, eu quero que vocês comentem nesse evangelho. Todo mundo tomou a Isso. pílula da felicidade? A partir de hoje, todos os dias ao acordar, vocês vão tomar a pílula da felicidade. Ou seja, vão se policiar e buscarem ser exatamente o que a gente comentou aqui e no textinho do Homem de Bem. Certo? Todo mundo aí com a pílula da felicidade? Comentem. E agora eu vou encerrar e vocês podem tomar a água de vocês. E é isso. E vamos para o recado do anjo. Muito, muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos que estiveram presentes conosco hoje nessa live maravilhosa. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, que possamos evoluir cada dia mais para sermos pessoas melhores. Também peço auxílio dos bons espíritos agora para o recado do anjo, que seja um recado do anjo abençoado. Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Obrigado. Agora vamos para o recado do anjo aí, né, pessoal? O recado tão esperado da noite. Tá quase virando um programa de televisão. Nossa, que susto. A minha mãe mexendo no negócio aqui, eu falei, ih, rapaz, tá voando as coisas aqui. Então vamos lá tomar água aqui. E lá vamos nós, Luiz. Siga a sua intuição. Maravilhoso. Veja quem são as pessoas de hoje.